Pensando em eficiência, Flávia, quando a gente vai modelar projetos aqui, a gente fica pensando muito no recovery dos projetos. E na tua experiência aqui agora na Greenlane, quando você olha para essas três rotas, lavagem de água, membrana, PSA, qual que é a taxa de recovery que vocês têm para essas três tecnologias? A membrana é a que tem a maior eficiência. Quando a gente começou a trabalhar com esse desenvolvimento desse novo produto, a gente levou 4 pontos em consideração, ouvindo os clientes. O que é mais importante, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil nem ouço tanto isso, mas nos Estados Unidos eles ouvem muito que o mais importante é a recuperação do metano. Por quê? Porque eles têm um atributo lá que quanto mais eles produzirem de metano, melhor eles vão vender e aí eles vão ser melhor remunerados. Então, mais importante que o CAPEX é a recuperação do metano. E tendo em vista nisso, a gente migrou para membrana, porque a membrana nossa, tecnologia de membrana, ela tá dando 99,5% de recuperação de metano. Aí depois a gente tem a water wash. A water wash a gente tem 98,5%, 98%. E aí a gente tem, por último, a PSA, que tem a menor recuperação de metano. Hoje vamos falar sobre tecnologias de dessulfurização e purificação de biogás com Flávia Vilela, que é gerente geral América Latina da Greenlane, que, na minha opinião, é uma das empresas internacionais com mais experiência nesse universo de tratamento de biogás. Flávia, você é uma querida, faz um tempo que eu estou querendo gravar esse podcast com você e finalmente deu certo, então seja muito bem-vindo ao meu programa. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade. Espero contribuir aí com vocês explicando um pouquinho do meu aprendizado nesse tempo aí que a gente tem de biogás e biometano. E você tem uma baita experiência, eu tenho certeza que você vai contribuir muito com a audiência e para o desenvolvimento do mercado. Flávia, eu gosto de começar o podcast conhecendo, e apesar de eu já te conhecer um pouquinho, mas agora eu quero de fato conhecer, quero que a minha audiência conheça você. Então me diga quem que é a Flávia e qual que é o momento que o biogás entra na tua vida profissional como um todo, Flávia. Então, eu tô há 25 anos no mercado de energia, né? Então eu comecei primeiro com as hidrelétricas, acho que foi a escola de um monte de gente, né? Então, para mim, foi uma escola. Eu trabalhei 10 anos na parte de geração hídrica e de gerador, turbina, para grandes usinas hidrelétricas. Depois eu trabalhei um tempinho na Rolls-Royce, mais na parte de aviação, mas também tive alguma interação com a parte de turbinas também a gás. Daí eu fui para a GE, na GE eu trabalhei na parte de eólicas, então eu trabalhei um pouquinho com geradores e inversores para usinas eólicas, e trabalhei um tempo lá, e aí depois eu resolvi mudar de rumo, e eu fui parar na Distributed Power, né, na GE Distributed Power, que na ocasião logo na sequência, ela foi vendida para um grupo que chama Advent International, que fundou a INEO, né, dos motores de Embraer. E, a princípio, eu trabalhava com a parte de gás natural, geração a gás natural para sistema isolado, mas aí em mais ou menos 2019, foi 2019, eu entrei na parte de biogás, né? Então, eu comecei a trabalhar na parte de biogás, estava começando, tinha só a usina de Bonfim, né? Que a gente já tinha vendido 6 motores para a usina de Bonfim, da Raízen. Sim. E aí eu comecei bem na época que estava vendendo os motores para a Cocal, para o primeiro projeto da Cocal, que também tinha um projeto de biometano. Mas aí eu comecei na parte de biogás mesmo, e desde então estou lá. Já tem 7 anos quase já, né? Que estou nesse mercado. E eu sou apaixonada. Então, sempre trabalhei com o mercado no mercado de energia, maior parte do meu trabalho, né? Mas de 7 anos para cá, vamos falar assim, eu migrei para a parte de biogás e biometano, e eu sou aficionada. Eu acho que é uma área maravilhosa para trabalhar, pessoas maravilhosas que vieram de várias áreas diferentes, mas eu acho que quando a gente fala de energia, realmente de circular, né, de uma economia circular, não tem nada mais circular do que o nosso mercado que a gente está agora, né? Massa, eu não sabia dessa tua jornada e desse teu background dentro do mercado de energia com o setor das hidráulicas, das eólicas. Queria que você comentasse um pouco, Flávia,
sobre essa jornada de transição de carreira dentro do setor de energia. E te faço essa pergunta porque tem muita gente que me segue, ouve o podcast, que está nessa jornada de transição. Essa semana mesmo eu fiz algumas mentorias individuais para os meus alunos do curso Biogás 360 e tem um cara que está justamente nessa transição, né? No caso dele foi de termoelétrica e foi para hidroelétrica e agora está querendo entrar no mercado de biogás. Como é que você fez essa transição? Me parece algo mais natural e como é que o conhecimento dessas outras experiências contribui com o teu posicionamento hoje profissional? Ah, eu acho que existe muita complementariedade, né, entre os mercados. E como eu falei, as pessoas, os projetos, a concepção dos projetos, ela tem mais ou menos as mesmas fases, né? Então, você tem lá um projeto básico, conceptual, depois você tem um projeto mais detalhado, implantação, comissionamento, posta em marcha, enfim. Então, assim, eu vejo bastante similaridade. Eu peguei os mercados meio que emergentes também, assim, então foi um processo de crescimento, sabe? Assim, eu peguei esses projetos já, por exemplo, quando a gente teve, em 2001, quando eu comecei na Voit, né, que foi a empresa a primeira empresa que eu trabalhei nessa área de energia. Antes disso, eu trabalhei também, mas em telecomunicações. Eu peguei essa fase de uma fusão de duas empresas, consolidação de projetos grandes, então tinha também essa euforia de novos projetos e tal. E depois, quando veio para a parte de eólicas, também teve esse crescimento, porque tinha tido um primeiro momento das eólicas, e aí em 2014, 2013, 2014, também teve um novo momento da energia eólica. Então, também teve um crescimento, o conteúdo local, toda essa parte que a gente vê hoje na parte de biometano, por exemplo, né? E quando eu comecei na Genbacher, com os motores da Genbacher, se você for pensar, as primeiras termoelétricas a biogás no Brasil são datadas de 2010, né? Então, né, que foi o primeiro projeto, pelo menos da Genbacher, com a Termo Verde em Salvador. Então, assim, assim, eu peguei bem esse começo também de conhecimento, então foi muito, muito interessante, né? Todo esse processo. E o que eu vejo agora, o que aconteceu em 2014 até 2020 em geração de energia com motores a biogás, é o que eu estou vendo agora em biometano. Né? Então, a mesma euforia, a mesma busca por conteúdo local, fechar conta, CAPEX, OPEX, buscar qualificação de profissionais no mercado. Eu estou vendo essa mesma coisa. Então, assim, eu vejo como muito positivo, e embora eu acho que o mercado ainda está em maturação, eu acho que é uma maturação que está acontecendo de maneira muito rápida. Né? Então, a gente ainda tem déficit de pessoas, a gente tem déficit de profissionais e com conhecimento, né, no mercado, mas eu vejo um crescimento grande na parte de formação, na parte de interesse pela área. Então, eu vejo tudo isso de uma maneira bem positiva. E assim, eu sou uma pessoa curiosa por natureza, sabe? Então, eu gosto de pesquisar, eu gosto de buscar número, eu gosto de buscar o que está acontecendo. E o que me deixa assim animada com relação a todas as empresas que eu trabalhei, que foram empresas e são empresas que estão seguidas, saíram à frente, são pioneiras no que fizeram, sabe, no que estão fazendo, né? Então, a Green Lane também é uma empresa que foi pioneira no Brasil. Ela é uma empresa pioneira No mundo também, né? Globalmente, tem muita experiência, viu muita coisa acontecer, que deu certo, que não deu certo. Então, eu acho que foi muita sorte minha. Assim como todas as empresas que eu passei, eu acho que tem sempre teve esse viés de pioneirismo e de vanguarda, sabe, com relação ao mercado, né? Então, isso é muito positivo, né? Massa, eu concordo com você. A gente ainda tem um grande desafio de profissionais, porque é um mercado relativamente, como se fosse emergente, ele está crescendo, demanda por novos projetos, incertezas de projetos. Exato. Então, naturalmente, a gente precisa de
profissionais com um viés um pouquinho mais, vamos chamar assim, intraempreendedor, que é aquele cara que olha para o desafio e fala assim: "Ah, vou ter isso eu preciso dar um jeito de resolver". É, esse perfil é mais agressivo, mais assertivo, né, eu acho, de vamos fazer acontecer, vamos criar um problema para depois resolvê-lo, né, e aí eu acho que é bem isso mesmo. Que a gente busca Exatamente. pessoas assim, a gente tem e isso eu acho que não só no mercado de biogás, biometano, mas o mercado busca por pessoas que querem esse empreendedorismo e ter o negócio como o seu, sabe. Então, tipo assim, Uhum. você cuida, mesmo que você trabalhe numa empresa, né, numa empresa como um funcionário, mas você busca aquilo como se fosse seu, sabe? Você toma como dono aquela, né, aquela gana de vencer, de buscar uma solução. Eu acho que isso é vital para todos Ah, os projetos. é. É legal ver tua trajetória, que você vem pela trajetória que é o desenvolvimento do mercado de biogás, geração de energia elétrica, e agora a gente vê novos projetos de biometano saindo do papel. Quais são os desafios dos projetos de biometano hoje que você não tinha nos projetos de geração de energia elétrica? Tanto do ponto de vista de implementação, mas também do ponto de vista de vender, né, esses projetos. Sim. Eu acho que quando a gente está falando de energia a biogás, geração de energia com biogás e gás natural, né, no caso, a gente tinha já uma regulação, né? A gente já tinha as GDs, a gente já existia uma lei. No biometano, isso está sendo criado, né? A gente está, paralelamente com os projetos acontecendo e já em curso, a gente está vendo essa regulamentação. Então, eu vejo essa parte da regulamentação ainda um risco, né? Claro que um risco calculado, mas eu ainda vejo como um risco para os projetos que estão aí acontecendo nesse primeiro momento. E uma grande oportunidade, né? Porque se a gente for pensar, e com a tendência que a gente tem de regulamentação da lei, Segov, todos os, né, o CEBI, tudo que a gente tem visto, é um futuro promissor. Então, isso traz uma certa atratividade também para os projetos, né? Uhum, uhum, uhum. Não, concordo com você, eu concordo com você. Na tua ótica hoje, Flávia, você que passou, agora trabalha bem orientada, a Greenlane não é só biometano, né? Está falando de tratamento de biogás. Mas você ainda enxerga oportunidades no mercado que um projeto de geração de energia elétrica ainda continua sendo atrativo frente a Sem um dúvida. projeto de biometano? Qual que é a tua percepção hoje sobre o atual mercado de biogás? Sem dúvida. Eu não acredito que existe uma fórmula mágica para todos os projetos, né? Aham. Então, tem alguns projetos que às vezes vêm aqui para a gente, chega para mim aqui, eu falo, gente, esse projeto aqui não é para o biometano. Pelo, tudo depende da localidade, do biogás que você tem, qual a Uhum, destinação que você tem, qual é o seu gargalo. E aí, às vezes, ainda hoje, projetos de menor escala em lugares ermos do Brasil, às vezes vale mais a pena uhum, você fazer uma geração de energia, uma mini GD, uma geração de energia para alto consumo, do que você fazer um projeto de biometano. Porque o CAPEX da mini geração, da geração, ainda é menor do que o biometano, né? O OPEX é maior? Pode ser, mas vai depender do que você vai ter, de qual é a sua destinação. Você tem uma frota para você poder destinar o seu biometano? Não, você tem um alto consumo de geração. Você tem que colocar, você tem um consumo no seu processo, um consumo térmico, que você pode usar a cogeração a biogás. Então, tudo vai depender muito do processo. Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai falar, não, geração de energia acabou. Você não vai ouvir eu falar assim, porque eu não acredito nisso. E eu acho que tudo é muito cíclico, sabe? Então, assim, eu sou curiosa, que eu já te falei, né? Então, eu aham. pergunto muito pro pessoal lá fora. E a geração de energia não acabou na Europa. Não. A geração de energia não acabou nos Estados Unidos. A Europa está 7 anos na nossa frente, os Estados Unidos uns Sim. 3, 4 anos na nossa frente, Uhum, né? Então, não acredito que vai acabar. Eu acho que os projetos tendem a acomodar. Existe toda a euforia do biometano, talvez um ROI mais alto agora, mas a gente vai ver como vai se acomodar, né? O mercado. eu concordo com você, eu gosto disso que você falou, assim, de
ver o que está acontecendo lá fora, né? E fala muito de biometano hoje, mas se a gente for olhar o retrato de biometano, principalmente da Europa, como você bem trouxe, que é o país mais desenvolvido estruturalmente, do ponto de vista de biogás, não só de biometano, 10% das plantas da Europa são projetos de biometano. Exato. Os outros 90%, a grande maioria é geração de energia elétrica. E ali tem, dentro da geração de energia elétrica, vai ter alguns projetos de aplicações térmicas. Mas, massivamente, a grande maioria é geração de energia elétrica. Massa. Fala um pouquinho da Greenlane. O que é a Greenlane e quais são as soluções que a Greenlane tem hoje para o mercado de biogás? Claro. Então, a Greenlane, ela é pioneira, né, e é líder no mercado de dessulfurização e purificação de gás, né? Uhum. A Greenlane, por ela estar há 35 anos já no mercado, 355 projetos, 28 países, ela já viu de tudo. Então, eu falo que a Greenlane é agnóstica com relação à tecnologia, né? Então, dentro da Greenlane, a gente tem diversos tipos de tecnologia, né? Então, a gente tem a lavagem com água. O primeiro projeto da Greenlane no Brasil foi um projeto de lavagem com água, o projeto da Dois Arcos, com a MDC, na ocasião, comentando. Deixa eu falar que eu tô indo lá, daqui a pouco eu vou visitar o projeto, vou conhecer ele, viu? Ah, jura? Me chama que eu vou junto. Eu vou te aviso. Ai, avisa. E aí, esse projeto foi um projeto com lavagem com água, um projeto claro, teve os tropeços, porque a Greenlane não estava no Brasil, então, o primeiro projeto não tinha regulamentação nenhuma, então, mas, assim, um projeto bem exitoso. Hoje, eles estão acima da capacidade nominal do equipamento, um aterro bem operado. Esse foi um projeto de 2014, então, há 11 anos atrás. Depois a gente tem também a tecnologia de membrana, né? Então a gente tem a tecnologia de membrana. Até então a gente usava membrana para projetos da agroindústria, né? Mais projetos de gestão anaeróbica. E a gente tem alguns projetos também com PSA, né? De 1 ou 2 estágios. Aqui no Brasil a gente tem um projeto de PSA de um estágio, que é o projeto de Cocal, também pioneiro na parte de biometano para usinas de açúcar e álcool, né? Então, o primeiro projeto foi de 2019, na ocasião eu estava 2019, 2020, na ocasião eu estava na Inio, a gente implantou uma geração de 5 megas lá também. E aí a gente tem esse projeto que é uma PSA de um estágio, e depois a gente tem uma série de outros projetos aqui, com lavagem com água e PSA. Membrana a gente não tem no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos e Europa, mas a gente pode ver. Então, o que a gente vai ver muito no projeto é assim, qual é o seu gás, qual é o seu nível de gás de nitrogênio, de oxigênio, qual é a destinação, vai ser gás, vai injetar no duto, você vai fazer compressão, vários aspectos a gente leva em consideração, aonde está o site, está longe de tudo, para a gente poder ver, né? Ou vai ser LNG, no caso, tem alguns casos que eles estão buscando gás liquefeito. Então, a gente vai ver e aí a gente vai definir qual é a melhor tecnologia, né? Recentemente, né, na verdade, na feira da Biogás, a gente lançou um novo produto, né, da Greenlane. Então, a Greenlane, percebendo que nitrogênio e oxigênio é um assunto que é pertinente para o Brasil, vou até voltar um pouquinho. Aterros sanitários nos Estados Unidos, a gente tem bastante conhecimento desse mercado, porque ele já está acontecendo há mais tempo, né? Sim. Biometano nesse mercado. E lá o nível de nitrogênio e oxigênio é mais baixo do que se opera atualmente nos aterros aqui no Brasil, tá? E buscando uma tecnologia que atenda um range grande de nitrogênio e oxigênio, a gente buscou uma tecnologia nova. Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, o pessoal da Greenlane, de engenharia da Greenlane, começou a definir uma próxima tecnologia, uma próxima geração de tecnologia para aterro sanitário. E aí eles fizeram todo o processo de projeto, protótipo, tudo,
e aí a gente, e agora no início de setembro, começamos um projeto, né? A gente lançou o novo projeto, nosso novo produto para aterro sanitário, que é um projeto, visa uma alta recuperação de metano. Então, a gente está usando uma membrana e o NRU. Então, na verdade, o processo você tem Membrana e o quê? e o NRU, um Nitrogen Removal, é uma PSA, equilíbrio, para você remover nitrogênio. Então, você vai fazer o seguinte, o processo basicamente, você tem toda a parte de pré-tratamento, isso é todo proprietário da Green Lane, né? Então, a Green Lane vai fazer primeiro H2S, vai tirar todo o H2S do sistema, vai passar por um sistema de pré-tratamento tirando VOC e siloxano, né? Então, vai remover VOC e siloxano, e depois vai entrar nos compressores, os compressores vão mandar para uma membrana, a membrana vai tirar todo o CO2, e tirando o CO2, vai ficar o quê? Nitrogênio e um pouco de H4, oxigênio. E aí a gente vai entrar nessa PSA, e aí essa PSA vai sacar somente nitrogênio. E aí, dependendo da quantidade de oxigênio, a gente coloca num diox, que é o catalisador. E aí a gente vai novamente para um compressor, para um compressor, né, de biometano já, para poder já abastecer os caminhões, frota, duto, enfim, vai dar destinação lá. Então, essa solução, ela é modular, tá? Então, assim, você vai ter, Ricardo, você pode até 2% você vai usar só a membrana. Isso vai baixar bastante. 2% do quê? 2% de nitrogênio. Tá. 2% de nitrogênio. Aí, depois de 2% de nitrogênio, 2,5% de nitrogênio, até 7%, você usa uma membrana mais uma PSA. E acima de 8%, até 16%, que é o que a gente garante, você usa aí a membrana, o NIU e o diox, o catalisador de oxigênio. Estão pegando projetos com 17% de nitrogênio aí? Não pegamos, não, mas a gente desenvolveu a tecnologia para isso, né? Tá, vamos voltar só um pouquinho. Você falou que o aterro sanitário nos Estados Unidos ele tem um teor de nitrogênio e oxigênio menor que o nosso. Eles usam basicamente até 5%, 6%. É o que a gente tem visto comumente lá. Tá, e o que você tem visto no Brasil hoje? As solicitações vão até 12,5%, 14,5%. Tá. Né? O que a gente vê operando hoje, nas plantas que a gente tem hoje, está até 8%, 9%. Depende muito da operação do aterro, né? Depende da extração, né? Da captação, né? Da captação, do isolamento, da compactação no entorno do duto, do posto de extração, tudo isso, né? Tá. Do monitoramento que é feito, né? Se é automatizado. Aqui no Brasil a gente não tem processo ainda automatizado, né? Então, o que já é usado, o pessoal usa bastante esse processo lá, né? Tá, então no portfólio da Green Lane vocês entram com lavagem de gás, membrana, PSA ou uma combinação das tecnologias para que possa entregar para o cliente um biometano ANP. Exato. Isso é o portfólio, ou vocês entram com mais ações, ou mais serviços, mais produtos além disso? Não, esse é o portfólio. A gente tem a parte de dessulfurização, né? Mas para a parte de purificação de gás, a gente pega do soprador, vamos pensar assim, né? No caso de um aterro, né? Do soprador para frente até a entrega do biometano ANP, especificado ANP, é o nosso escopo de trabalho, né? A gente integra tecnologias, né? Como a gente falou, a gente não faz serviço, mas a gente tem parceiros que podem fazer o serviço com faturamento direto para o cliente, né? Por uma questão de bitributação, a gente prefere trabalhar dessa maneira. Legal, legal. Regra geral, então a gente usa lavagem de gás para H2S, eu imagino que para algumas situações você usa para CO2 também. Para CO2 eu uso também. A lavagem com água, né, que a gente usa para purificação, a gente usa esse processo e funciona muito bem para, por exemplo, um aterro
bem controlado, eu não quero usar a palavra bem controlado, porque outros aterros também são bem controlados, mas eles injetam menos, né? Vamos pensar assim. Bem operado, porque aterro controlado é uma coisa, só para não confundir. Então, um Isso, é aterro verdade. bem operado. Isso. Quando o aterro é operado para manter o nitrogênio abaixo de 1,5%, 2%, a gente pode usar a tecnologia de lavagem com água. Essa tecnologia de lavagem com água, ela é muito interessante, por quê? Porque ela não requer pré-tratamento. Então, você não precisa ter um sistema de H2S com carvão ativado, você não precisa ter um sistema para tirar siloxano e VOC, porque você pode jogar tudo isso dentro da lavagem com água, porque a água vai remover esses contaminantes, entende? Então, você é um CAPEX mais baixo, né? É um CAPEX bem interessante. Outro onde funciona bem lavagem com água é, por exemplo, para usinas de álcool, açúcar e álcool. Por quê? Você tem sim que tirar o H2S, porque o H2S é crítico em usinas usinas de açúcar e álcool, mas você, por exemplo, eu fui visitar a planta de Aroeira semana passada, e a planta está rodando muito bonitinha, redondinha, muito legal a planta, e ela está recebendo recebendo dos biodigestores, né, com H2S, altíssimo, 20 ppm, eles fazem uma injeção de oxigênio lá, mas eles estão trabalhando com o desulfurizador, aí não é tecnologia nossa, é uma tecnologia da ZEG, mas depois eles estão entrando na Totara, né, nosso sistema de lavagem com água, com 2.000 ppm de H2S. E está saindo especificado, a ANP. Entendeu? Então, assim, é um sistema muito robusto, baixíssimo OPEX, assim, CAPEX baixo, porque a gente tem fabricação local, né? A gente tem Finame para esse daí, com o nosso parceiro da ZEG. Isso já está rolando, então. Tá rolando. Que massa, que massa. Eu fiquei sabendo um ano e pouco atrás que vocês iam fazer, mas quer dizer, eu até passei lá pela ZEG e vi a primeira planta de vocês lá na unidade fabril deles. Não, terminado de fabricar, eu acho que estava fazendo alguns ajustes mesmo. Eu não sabia que já estava com Finame e tudo mais. Essa planta já tá acontecendo em Aroeira. Aroeira foi a primeira planta, é uma usina de açúcar e álcool, e tá rodando lá, redondinha, tá saindo carreta e tudo lá, muito legal. Depois eu te mando umas fotos, pra você dar uma olhada. Massa. Então, vamos lá. A gente vai ter várias estratégias, ali você é um caso que está misturando tecnologia ZEG com a tecnologia de vocês. Vamos por partes. A gente misturou aqui aterro sanitário com agro. Vamos falar um pouco mais do agro, que eu acho que é onde a gente tem níveis de H2S mais críticos. Né? Como você citou anteriormente, Cocal. Cocal utiliza um sistema de PSA de vocês. Né? No sucro, o que você recomenda dentro do portfólio da Green Lane para atuar num projeto de biometano, tirando H2S, CO2, no sucro é uma pergunta bem legal, porque assim, no sucro a gente não necessariamente o que está sendo usado hoje em dia na parte de dessulfurização é uma dessulfurização biológica, né? Você tem uma dessulfurização biológica que eu já vi em algumas situações bem críticas com manutenção da estabilidade do sistema do H2S. A Green Lane tem um sistema que é uma empresa do grupo da Green Lane, né, que chama Airdep, que é uma empresa italiana. Ela tem uma tecnologia de dessulfurização química, né, que ela tira até 20.000 ppm, né, 20, 25, a gente tem um caso, testado e comprovado 20.000 ppm, que a gente reduz, e aí a gente tem um polimento, e aí a gente chega a 100 ppm, que é o que é necessário para você entrar num processo de biometano, né, de purificação de biometano. Então, assim como eu vi outras tecnologias também, químicas, que funcionam também para a parte de agro, né? Então, você pensando, saiu do seu biodigestor, existem empresas que colocam oxigênio, tem empresas que não trabalham com oxigênio, você sai da sua lagoa, do seu sistema, e aí você vai para a parte de sulfurização.
Aí você entra com 20.000 ppm, você tem que sair com 100.000 ppm, 100 ppm, é isso que você tem que fazer. Aí, processos, e a Green Lane tem um processo bem robusto, e a gente tem a primeira usina, está sendo comissionada agora, no sul do Brasil, e é um processo bem interessante de dessulfurização. Isso não só para sucrocolete. Nossa, a gente tem aí 200 plantas no mundo, essas 200 plantas, a grande maioria não é sucrocoleiro, a grande maioria são de água, esterco de vaca, outros processos aí, né? Então a gente tem outros processos aí que a gente usa esse mesmo sistema, né? A nossa primeira planta que a gente tem aqui no Brasil é a planta de Triunfo, né? Que é com a sebigás fótica. A gente tem um processo de dessulfurização lá, e é uma planta tá entrando 5.000 ppm, se não me engano. E a gente tem lá, e aí tem o polimento para entrar na purificação, né? No processo de purificação. Então, existe essa tecnologia que ela funciona bem, de dessulfurização, que ela funciona bem. E depois, para uma purificação, ela vai funcionar bem tanto como uma membrana, porque as membranas que a gente usa, ela também aguenta H2S e nitrogênio. Nitrogênio não é o problema nessas plantas, né? Então, o problema nessas plantas são basicamente o H2S. Então, você pode colocar numa membrana, você pode colocar numa water wash, né, na lavagem com água, assim como você pode botar numa PSA, você pode colocar. No caso, economicamente falando, faz mais sentido você colocar numa membrana ou numa water wash, né, numa lavagem com água, pelo custo, pelo CAPEX, né, a CAPEX da PSA é mais alto. Pelo que você me falou aqui, a gente vai ter duas rotas, né? Se for pensar no sucro, você então primeiro remove H2S e aí no sucro você vai com a lavagem química, e imagino que esse polimento seja uma coluna ou carvão ativado. E aí a gente vai remover CO2 ou com uma PSA ou com uma membrana. Não, você pode botar com uma lavagem com água. Eu particularmente, embora Cocal tenha sido a primeira planta da Green Lane, economicamente falando, vendo os resultados, eu acredito que a lavagem com água ou a membrana seria mais interessante. Tá. Eu vou entrar nesse ponto já. Eu quero te fazer essa pergunta. E no aterro sanitário? Daí no aterro sanitário a gente não tem lavagem química porque a gente não vai ter um H2S tão elevado. A gente vai entrar direto na lavagem com água, entra com carvão ativado e aí entram com polimento CO2 com a PSA ou com a membrana, é isso? Exato. É isso. Então, no caso do aterro, é um processo completamente diferente, né? O que é importante, e depois eu tinha um gráfico super legal para te mandar, eu vou te mandar depois. Mas o que é mais importante num processo de agro, né, de gestão anaeróbica, é o H2S. Então, a maior preocupação de uma empresa, de uma agroindústria, de uma ETE, de um processo desse, é o H2S, né? Sim. No aterro, o mais importante, o mais difícil de lidar é nitrogênio e oxigênio, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? O H2S que você vai tirar com lead lag, carvão ativado. Se você tiver... Existem casos, a gente tem um aterro no Canadá que tem um alto índice de H2S. E aí, para esse aí, a gente colocou um processo de H2S nosso, tá? Mas normalmente, a gente bota um carvão ativado. A gente tem um pré-tratamento bem importante de remoção de VOC e siloxano. Isso é vital para qualquer sistema de purificação, tá? Sim. Então, esse pré-tratamento é super importante. Para quando entrar, seja na membrana, na PSA, ou na water wash nem tanto, mas na membrana, na PSA, não tem a contaminação da mídia, né? Então, mas o mais importante é você prestar atenção nesse pré-tratamento do VOC siloxano e aí nitrogênio, para você fazer esse polimento desse nitrogênio conforme aí a tecnologia que é escolhida, né? Tá, e qual que é esse tratamento que você geralmente recomenda para VOCs siloxanos hoje? A gente usa uma PSA.
É uma temperature swing adsorption. Pensando em eficiência, Flávio, quando a gente vai modelar projetos aqui, a gente fica pensando muito no recovery dos projetos e tal, né? E aí tem, pô, entra a membrana, é mais caro, mas você tem um recovery muito mais alto, mas aí, pô, o CAPEX também é mais alto. Na tua experiência aqui agora na Greenlane, quando você olha para essas 3 rotas de remoção de CO2, né, que é onde a gente vai pensar no recovery, lavagem de água, membrana, PSA, como é que você balanceia isso? Primeiro, qual que é a taxa de recovery que vocês têm para essas 3 tecnologias? E quando que você acaba sugerindo uma ou outra? O que é essa tomada de decisão? É a concentração de metano? É o volume? O que é? Todas as tecnologias têm, a gente até tem uma apresentação que a gente faz que fala dos prós e contras de cada uma da tecnologia. Depois eu vou também te passar essa. Quero Mas, sim. mas assim, por exemplo, a membrana é a que tem a maior eficiência, né? Sim. E quando a gente começou a trabalhar com esse desenvolvimento desse novo produto, o que a gente levou em consideração? A gente levou 4 pontos em consideração, ouvindo os clientes, né? O que é mais importante por exemplo, nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil nem ouço tanto isso, mas nos Estados Unidos eles ouvem muito que o mais importante é a recuperação do metano. Por quê? Porque eles têm um atributo lá que quanto mais eles produzirem de metano, melhor eles vão vender e aí eles vão ser melhor remunerados, né? Então, mais importante que o CAPEX é a recuperação do metano, né? E tendo em vista nisso, a gente migrou para membrana, porque a membrana nossa, tecnologia de membrana, ela está dando 99,5% de recuperação de metano, tá? Uhum. Então, é a mais alta. Depois a water wash, ela tem Isso com 3 estágios, ou 2? Com 3 estágios. Com 3 estágios. A membrana, né? Aí depois a gente tem a water wash. A water wash a gente tem 98,5%, 98% de recuperação de metano. É menor do que a gente tem para a membrana, mas ainda Eu tô surpreso, eu tô achando bastante. A gente tem isso. E aí a gente tem, por último, a PSA, que tem a menor recuperação de metano, né? Mas a gente acabou usando ela bastante, né? Mas em termos de recuperação de metano, a gente vê o mercado muito indo para isso. E eu acho que isso depende da maturidade do mercado também. Hoje aqui a gente ainda tem muita preocupação com CAPEX e OPEX, nem tanto com recuperação de metano. A partir do momento as pessoas não olham o projeto na vida útil dele. Se você botar a taxa de recuperação e a disponibilidade da máquina, faz total diferença. Eu não sei, eu vim do mercado de motores, né? Da Genbac. A eficiência era super importante, né? Então, demais. Então, é importante você trabalhar no sistema eficiente, claro que tem um consumo elétrico também, energético baixo, né? Eu acho que isso daí é importantíssimo também, mas é importante você ter a recuperação. Então, falando assim, a membrana é a que tem a maior recuperação de metano, water wash, depois PSA. Pensando em produção de biometano, não de CO2 ainda, qual dessas geralmente se recomenda, em qual situação você vai para uma rota ou vai para outra rota? Então, se a gente vai para agro, né, a gente recomenda as 2 soluções, membrana ou water wash, a depender do do que você espera. E aí está ligado um pouco a sua pergunta, porque, por exemplo, se o cliente busca depois a recuperação de CO2, por exemplo, tá? A membrana é recomendada, a water wash não, tá? Então a gente coloca uma membrana porque o cliente vai buscar depois uma recuperação de CO2, né? Se o cliente não busca uma recuperação de CO2, por exemplo, e não quer investir num pré-tratamento robusto, a gente fala que a water wash é bem recomendada. Tá. Porque você não precisa ter todo o pré-tratamento que você tem no caso de uma membrana ou uma PSA. Toda aquela proteção, porque a membrana é extremamente sensível, ela não pode chegar com nenhum contaminante e ela é cara pra caralho, né? Então, exato. Mas na PSA também ela é caríssima, né? Então, verdade. Né? Então, assim,
No caso da Water Wash, não é tão cara. A mídia não é tão cara quanto os packing balls, né? Não são tão caros quanto a mídia que você tem na PSA, como na membrana, nos cartuchos da membrana. Aham. Então, é tudo uma questão de a gente ter que analisar e ver o que é melhor. A gente gera cenários e a gente vê o que faz mais sentido, né? Uhum, uhum, uhum. É uma tomada de decisão econômica no final da história, financeira. Sim. Financeira. É claro que antes desse produto novo que a gente estava lançando, existia uma questão de onde era fabricado, tá? Sim. A Green Lane demorou, eu acho, até o ponto que eu vejo, de nacionalizar. A Uhum, gente hoje está claro, eu acho que não hoje, mas desde que a gente começou a pensar nesse novo produto e a gente teve que repensar o processo, e uma das coisas que a gente ouve bastante do cliente é: vamos vender no Brasil produtos brasileiros, né? Então, do Brasil para o Brasil, sabe? Eu falo assim, porque se você está comparando uma tecnologia local, que você tem Finame, que é o caso da gente agora, né? Então a gente vai ter Finame, a gente tem a possibilidade de entrega aqui, tudo aqui. Você está comparando coisas idênticas, né? Então a gente, uhum. tanto na water wash quanto na membrana, a gente está com produto nacional, né? Então isso faz diferença na hora de a gente fazer uma análise econômica, porque até então, antes a gente tinha projetos que vinham usando o ex-tarifário, né? Uhum. E isso não é mais possível, né? Sim. Não é mais possível, não é mais, a gente não faz mais isso, né? É possível ainda deve ser, mas a gente não faz mais isso. Então a gente buscou fazer fabricação local. Até porque já tem algumas empresas brasileiras que já estão ofertando o produto, então o ex-tarifário vai ficar um pouco mais Mais complexo, complexo. né. É. Eu vejo isso como positivo, né, então se a gente não tivesse Super. isso mostra o desenvolvimento do mercado, como você começou a provocação no começo do podcast, né. Uhum. Eu lembro de, sei lá, um bom tempo atrás, a gente fazer uma cotação, nem a Doutor Biogás nem existia ainda, e a gente cogitou fazer uma cotação, ou fez uma cotação, não lembro bem certo agora, para Green Lane, e putz, cara, pensar no frete, vai ser FOB, como é que vai ser isso? Como é que vai chegar? E se der canal vermelho? E se não der? Então, o fato de vocês estarem tropicalizando, ou seja, nacionalizando esses produtos, sem sombra de dúvida, passam uma segurança muito maior para o É. cliente final e para o desenvolvedor de projetos, né? Até É. porque você fica menos suscetível às variações cambiais também, né, Flávio? Claro, claro. Que é super importante também, né? Ainda mais que a gente vê aí o dólar oscilando muito, né? Um euro oscilando ainda, né? Muito. Então a gente não Sim. pode ficar, né? Então a gente buscou nesse ano, né? Nesse último ano aí, desenvolver um projeto no Brasil com fornecedores locais, né? Porque a Tá. gente paga em real e recebe em reais, né? Sim. Então faz mais sentido. E é claro que não é tudo, não é 100% nacionalizado. A gente ainda tem alguns itens que são de fora, tá? Uhum. Principalmente na water wash, a gente tem o compressor, né? E alguns itens ainda que não são nacionalizados. Na membrana são os cartuchos, né? Infelizmente a gente não tem os cartuchos. E o cartucho que a gente usa para as nossas membranas é um pouco diferente do que a gente está vendo no mercado nacional. É o que a gente tem Uhum. visto nos projetos, tá? Então, a nossa membrana, ela tolera até 2% de nitrogênio, né? Entendi. Então, porque é um sistema de varredura, é um sistema diferente que a gente conseguiu trazer, né? É uma patente nossa que a gente está conseguindo trazer e suportar até 2% de nitrogênio. E é por isso que você consegue botar uma membrana no aterro. Exato, por isso que a gente consegue botar uma membrana no aterro. Agora a coisa fechou. Porque a gente tem um sistema de pré-tratamento e a Sim. gente tem uma membrana que tem essa varredura permeável que faz com que a gente aceite, tolere até 2% de nitrogênio, especificando a ANP. Tá, É, então vocês utilizam das principais vocês
possuem know-how e tecnologia nos principais estratégias de purificação, tratamento e purificação de biogás. Lavagem Isso, com água, lavagem química, membrana, PSA e a combinação dessas tecnologias. isso. Eu estou olhando para que escala de projeto, Flávia? Escalas, acho que de tamanho maior é infinito, mas pensando qual que é a menor escala hoje que você consegue atender o mercado sendo competitiva do ponto de vista financeiro? Tá. Vamos lá. Para dessulfurização, porque eu esqueci de falar, mas dessulfurização, a minha escala é 250 normal metro cúbico hora até 5.000 normal metro cúbico hora. Tá? Então é um range bem grande e eu sou bem competitiva. Essa é uma solução muito competitiva que a gente tem de dessulfurização Tá, deixa para eu menor só, escala. só abrir um parênteses, porque a gente está falando 3 termos diferentes aqui para a mesma coisa. A gente está falando lavagem com água, lavador com água, water washing e dessulfurização. Então, só para a nossa audiência entender. Membrana, lavagem com água e dessulfurização. Exato. Tá, tá. Então, perfeito. Não, é verdade. Então vamos lá, um por um. Primeiro, dessulfurização, que é o pré-tratamento, tá? Meu E pré-tratamento a lavagem começa, química, né? que é a lavagem química que eu tenho com solvente que é proprietário nosso, chamado D21, e soda, tá? Esse sistema é um sistema, se você comparar com qualquer outra tecnologia, é muito, muito econômico. Vale tanto CAPEX como OPEX. A única coisa que ele tinha era que o solvente não era fabricado no Brasil. Isso Uhum. graças a muito trabalho, eu ia falar graças a Deus não, mas é graças a muito trabalho a gente está nacionalizando esse solvente aqui também por conta dos compromissos que a gente tem feito nos últimos tempos, né? Então, Uhum. a gente tem esse daí, então a escala é de 250 normal metro cúbico até 5.000, tá? E de 200 ppm, é que 200 ppm não vale a pena, mas sei lá, 500 ppm de H2S até 25.000, tá? Esse daí é o sistema que a gente usa de dessulfurização. Para o water wash, a gente tem de 800 normal metro cúbico a 5.000. A gente tem aqui no Brasil 1.200, que é a primeira planta, 2 arcos, 1.200 normal metro cúbico hora. E a gente tem 5.000, que eu fui na inauguração ontem, de Minas do Uhum. Leão, que é uma planta de 5.000, assim como a gente tem Caieira, 5.000, a gente tem Paulínia, que está gerando energia, 5.000, né? E tem. Esse é o range. Então, vai de Aí você 800 começa a trabalhar com módulos caso precise de uma vazão maior que essa, o que já maior sei. que essa. Baita de um projeto, difícil maior que essa. E na membrana, a gente vai ter 1.200, mais ou menos 1.200, 1.500, até 5.000. São módulos né, que a gente vai ter. Tá, tá. Então a Para gente não tá. atender todos os mercados, né? Porque a gente não pode falar que vai atender só o mercado de 2.500, 5.000 para cima, porque a gente sabe que o grande nicho está, o volume maior de projetos está no pequeno, no menor, né? Exatamente. E PSA? Também segue mais ou PSA menos membrana? também. 1.200 a 5.000? PSA também. Se bem que agora a gente para de produzir, de trabalhar com PSA, né? A gente está com essa membrana nova, a gente vai atender, dar suporte a todos os projetos PSA que a gente tem, mas a Ah, gente vai estar focando em membrana e por lavagem quê? com água. Pela questão da recuperação de metano, pela questão de Custo, CAPEX, custo pelo operacional. operacional. Entendi, Então, entendi. hoje foi bem, bem interessante o momento do nosso podcast, porque a gente acabou de lançar esse produto, né? Então a gente para de lançar, a gente para de fornecer, a gente vai dar suporte, continuar vendendo. A gente está vendendo uma planta de PSA, né, de 2 estágios, mas a nova tecnologia e tudo que a gente fez até agora foi para o lançamento dessa nova tecnologia de membrana e PSA para polimento, né, de nitrogênio, que é uma PSA diferente do que a gente fazia até então. Entendi. Assim, quem visita ou quem vê uma operação de uma planta de membrana
Fica assustado, porque a operação é muito mais simples do que qualquer outro processo. E eu tenho que te falar que o que a gente fez, depois eu vou te mandar um vídeo que a gente lançou na Biogás. Se você vê a nossa membrana, nosso kit de membrana é super interessante, porque ele não tem enclosure, né? Não tem container. Então é muito legal, muito legal. Depois eu vou te mandar o vídeo. Quero Vou ver, até eu vou mandar lá no disponibilizar para o pessoal ver também o vídeo, porque foi Pode muito deixar, legal. pode deixar, combinado. O que você tem visto de viabilidade desses projetos hoje, A gente Flávia? tem visto projetos maiores, né? Então, eu até estava olhando assim, os projetos maiores viabiliza mais fácil, né? Então, por isso que a gente Uhum. está tentando trabalhar os projetos menores. Então, a gente tem um foco grande aí em trabalhar os projetos menores, porque é desafiador, né? Em termos de viabilidade, o que eu vejo os projetos maiores ficam de pé mais fáceis, porque tem em escala, uma questão de escala, né? Mas a gente está trabalhando muito forte nos projetos menores para tentar viabilizá-los e trazer aí uma viabilidade, e acredito, essa viabilidade também financeira e também buscando financiamento e essas coisas aqui para poder viabilizar os projetos menores. Então, é claro que projetos maiores a gente vai ver, tanto que a gente estava vendo hoje, né? Dos projetos de biometano que a gente tem hoje, né, são 16 projetos, eu acho que estão autorizados, né? E eu acho que são mais 36 em autorização da ANP. A grande maioria é de escala maior, né? Você não vê projetos tão pequenos nessas autorizações da ANP, né? Nesse livro da ANP. Quando você está olhando para projeto pequeno, o que seria esse projeto pequeno? Qual que é o perfil desse cliente? Eu vejo, pensando em aterro, os aterros maiores já estão sendo trabalhados, já estão sendo bem vistos. Aterros abaixo de 2.500 são aterros que eu vejo como menores, tá? 2.500 metros cúbicos de Normal biogás. metro cúbico biogás, Tá. biogás bruto, tá? Aham. Quando a gente fala de gestão, né? Aí eu falo projetos abaixo de 1.000. São projetos Uhum. que eu entendo como menores. E Mas aí a gente vai estar olhando para o setor sucro o como sucro ainda mandatório. está mais alto que isso, né? Uhum. Ainda tá, mas eu vejo assim, muito projeto. A gente vê muito projetos estudando projetos menores também, viu? De intermediários, vai, de 1.000 a 2.500, né? Por hora. Mas foi o que eu falei, no H2S, você tirando o H2S, Sim. vai. Sim, porque vocês não vendem um pacote fechado. Se o cara quiser ir lá e comprar a lavagem química, desfurização, você vai entregar a desfurização para ele, certo? Certo? Né? Então, se ele quiser o pacote fechado, ele vai fazer o pacote fechado com você. A vantagem é que você não. Hoje, tem muito assim, né? Eu falo, hoje, se você vai ter um problema, você fala, o problema é da sulfurização, o problema é da purificação. Aí eu falei que no caso, quando você tem o pacote de sulfurização mais a purificação, você tem que fazer assim, né? O problema é para você mesmo, né? Porque vira tudo. O problema é todo seu, né? Todo Green Lane. Você tem que entregar funcionando, né? Essa é uma parada que eu faço nos meus projetos, eu acabo atuando num arranjo de projetos menores do que esse. Isso. Onde, sei lá, o produtor, a indústria, quanto menos stakeholder ele conversar, melhor. Né? Então, pega o cara que vai transformar a biomassa em biogás e o biogás pega outra pessoa, outra empresa, no caso, né, que vai transformar esse biogás ou na geração de energia elétrica que ele precisa ou no biometano que ele precisa, né? Exato, exato. Para quanto menos. Isso no todo, né? Você não quer ficar falando com uma série de empresas. Eu acho que isso é o que eu vejo isso em todos os mercados, você falou de uma similaridade. Todo mundo busca falar com um stakeholder só que vai ser responsável pelo todo, né? Então, isso independente, você estava falando num hidrelétrica, eólica, solar, termo, você quer isso, né? Você quer, porque normalmente não é o core da empresa, isso é só não é um atributo, né? É uma coisa adicional, não é normalmente o core. O core da usina da usina de açúcar e álcool é produção de açúcar e álcool, né? Se você vai fazer um beneficiamento do resíduo,
isso daí é um ativo a mais, né? Mas não é o que eles são especializados, né? Uhum, uhum. Então, mesma coisa um aterro sanitário, né? Um frigorífico, né? Uma ETE, esse não é o core deles, né? Então, Exatamente. vai depender muito. Então, quanto menos você tiver interface, uma outra coisa que eu noto, noto no mercado. No começo, você tinha mais empresas que faziam essa gestão, vamos pensar assim, né? Que faziam esse processo de integração desse produto, né? Então, Uhum. intermediavam isso. Sei. Na geração de energia, a gente tinha algumas empresas que faziam isso, desenvolvedores de projeto, né? Sei. No biometano eu vejo menos desenvolvedor de projeto, eu vejo muito mais por uma questão, acho que, da maturidade da geração de energia, eu vejo já clientes finais buscando isso, né? Uma solução, né? Então, você não tem aquele interlocutor que compra a sua molécula. Você tem já alguém produzindo, e aí você tem empresas como a Doutor Biogás, como outros, que vão estar trazendo essa cadeia, desenvolvendo essa cadeia para o cliente final, né? Você fez uma leitura bem interessante, né? E a gente volta para o ponto inicial do nosso podcast, que são os projetos de geração de energia elétrica que ganharam escala, ganharam maturidade, e chegou um ponto que o gestor desse projeto ele já tem um conhecimento técnico e ele precisa vir aqui plugar o novo passo dele, que é o produzir biometano. E aí você conversa diretamente com esse ator. Exato, exato. E aí cria um novo nicho de mercado. Porque até então, você só entregava a molécula. Você falava assim, ó, tá gerando isso daí? Tó, vê aí o que você quer fazer. É. Hoje você não tem mais isso, tanto, né? Claro que ainda Uhum. tem, e tem gente que faz, e vai sempre ter esse mercado, mas hoje você vê já um interesse de, opa, esse mercado será que é bom mesmo? Tem um monte de gente ganhando dinheiro aí. Vou lá trabalhar nesse mercado. E aí eu acho que cria novas oportunidades para empresas como a sua, como outros, que você conecta as pessoas, né? Você Sim. conecta né? Você faz isso. Mas você não está só entregando a sua molécula, você está, Não. seu biogás bruto, você está querendo desenvolver a partir dele. Tô querendo desenvolver o negócio dele, né? E não ser Exato, um intermediador do negócio dele. Sim. exato, Mas isso aconteceu no passado por conta de risco, né? Hoje, com o exato. advento de desenvolvimento tecnológico, se for para pensar, vocês mesmos estão nacionalizando solução, isso reduz o risco desse cara Claro. tomar o financiamento, tomar a operação como um todo, e ele já opera, já sabe como é que funciona o dia a dia de uma planta de biogás. Bem, É. bem observado. Antes de eu te fazer a pergunta do CO2, que você deixou a bola quicando ali atrás, eu quero voltar e É. uma outra pergunta para você é a seguinte: pensando nessa escala de projetos aqui, tá? Lavagem de água, membrana, PSA, pelo menos 1.200 metros cúbicos por hora de biogás por dia, por hora. Para viabilizar tecnicamente o equipamento de vocês, o que é o menor CAPEX que a gente tem aqui? O que é o projeto mais enxuto que você já desenvolveu para o Brasil? Assim, putz, Ricardo, pensando em 1.200, a gente consegue chegar no CAPEX de tanto. Só para eu ter uma referência e para minha audiência ter uma referência também, me Claro, permite. claro, claro. A Water Wash é acima de 2.500, tá? Pensando, a Ah, Water Wash, eu estou desculpa. pensando em mais alto, tá? Um range Tá, mais alto. Eu per- digo para você que hoje eu vejo a membrana como mais competitiva para abaixo de 2.500, uhum, uhum, que tá? seria o projeto de 1.200 metros cúbicos hora. Para esse projeto de 1.200 a 2.500, eu vejo como a membrana mais competitiva, depois a Water Wash é mais competitiva para projetos acima de 2.500. E se eu fosse pensar num projeto hipotético que tivesse, sei lá, 5.000, se eu fosse trazer um lavador de gás com 5.000 ppm de H2S, utilizando membrana para a produção de biometano, no- e eu quero fazer um disclaimer no teu nome aqui para nossa audiência, o que você acha que custaria um projeto desse hoje, com a realidade de hoje, com a cotação de hoje, só para a gente ter alguma referência? 5.000 ppm de H2S. H2S. Ou até, a gente pode até esquecer o H2S nesse momento, só para a gente ter uma referência. Um H2, não, o H2S é importante porque você vai usar ou Uhum. não o water wash, né? Então eu acho que é Sim. importante, né? Você vai usar o pré-tratamento ou não.
A gente tem desenvolvido com a ZEG, a Waterwash 2.500 no metro cúbico, numa faixa de 19 milhões de reais, tá? É o valor que a gente tem aí, 19 milhões de reais no Brasil, posto Brasil. Vamos pensar 20 milhões para ficar mais redondo. 20 milhões de reais, posto Brasil, 2.500 no normal metro cúbico com o Finame, né? Então, eu acho que esse é o número, estimado aí para a gente pensar. E aí você, com esse waterwash lá, você não precisa da membrana. Não. Tá. Não precisa da A membrana. membrana sairia mais barata num projeto? A membrana pode sair mais barata. Estou pensando nos 5 mil aí que você colocou para mim de 5 tá, mil de H2S. de H2S, tá? Tá. Se eu entrasse com uma desfurização biológica, injetando oxigênio no biodigestor, reduzisse H2S, sei lá, para aí eu acho que 100 a gente pode ppm, separar. aí eu entro com um carvão ativado, ali faço o polimento de biogás, entro com a membrana. Também. Mas acontece que você tem que pensar, para o desenvolvedor do projeto, vocês vão pensar no todo, né? Sim. Então, mas eu acho que, como números, eu acho que são números parecidos, são números próximos, né? A depender do se você vai precisar você vai precisar do processo de sulfurização ou não. Você vai precisar entrar com 100 ppm ou você vai precisar entrar com 2.000 ppm no seu processo. Tá. Entendeu? Mas, basicamente, é que, como é um produto novo, a gente está ainda desenvolvendo, mas eu acho assim, nos procure que a gente vai achar uma solução para você, uma solução economicamente e viável para você no Brasil, Eu não quero dar números, porque, como eu te falei, eu te fiz uma pergunta há 2 difícil, sem olhar o semanas. projeto. E eu te fiz uma pergunta difícil, né? É uma pergunta que eu faço geralmente para o pessoal aqui, só para a gente ter uma ideia de escala do investimento, o porte do projeto, mas é difícil trazer respostas para esse tipo de pergunta, e eu recebo essas perguntas dos clientes pelo Instagram, por tudo, né, sem a gente conhecer o projeto mais detalhado. Então, pessoal, que tiver interesse, se tiver um projeto acima de 1.000 metros cúbicos de biogás por hora, já chama a Flávia, né, para entender se faz sentido ou não faz sentido, qual que é a estratégia, se ela consegue atender você dentro da sua realidade. Flávia, caminhando mais para o final do podcast, o que você enxerga com toda essa bagagem que você tem do mercado de energia, você que fez uma transição de geração de energia elétrica para o mercado de biometano, né, já está há um tempo aí na Greenlane. Qual que é o teu feeling do futuro do mercado de biogás e biometano no Brasil? Olha, o meu feeling terá mercado para todos, entende? Para tanto geração de energia como biometano. Eu não vejo o mercado de geração de energia desaparecendo, né? Como eu falei no começo, eu vejo o mercado que ainda existe. Eu acredito que a energia elétrica não vai ficar em níveis tão baixos como estão hoje, também. O biogás é um buffer, eu vejo como, né, porque até entrando um pouco na questão de geração de energia, a gente vê temas, curtailment, a gente vê temas que a gente, né, que estão falando agora, instabilidade das renováveis, e a geração de energia com biogás é estável, né? Ela pode ser usada como base, né, E para um despachável, processo. né? Exato. Você tá lá, não sei, alguns lugares você tá centro de carga, você tá perto de uma indústria, você pode atender essa indústria. Então, eu ainda vejo a geração de energia existindo. Eu acredito que o preço do gás tende a cair, assim como a energia elétrica. Aí é um achismo meu baseado no que eu entendo, assim, no que eu vejo, né? Assim como eu vejo como a energia elétrica está baixa e não vai subir horrores como naquele patamar que a gente tinha, né, há 4, 5 anos atrás, mas eu acho que ela ainda pode subir um pouco, e para quem precisa de resiliência, a gente tem esse tema muito forte, né? Se você precisa de resiliência, você precisa de geração firme. Se você precisa de geração firme, o biogás, a geração a biogás funciona muito bem. Assim como se você precisar de algum processo térmico, funciona muito bem, né?
No caso do biometano, eu acho que muito ainda está por uma questão de regulamentação da ANP, do processo, né, que a gente está ainda com relação aos atributos, né, que a gente ainda tenha. Então, eu ainda acho que a gente ainda tem muito para crescer, né? Assim como eu vejo um mercado que não é a ANP, que ainda está desconhecido, né? Se você for pensar em empresas, indústrias que precisam de um gás, que usam hoje um gás natural de duto, elas podem ser perfeitamente atendidas com biometano, né? E talvez não precise estar na especificação da ANP, né? Então, eu acho que a gente ainda está em níveis assim bem imaturos, não é imaturo, mas assim, bem iniciais no biometano. Então, você fala, eu acho que ainda tem muita oportunidade no biometano, muita oportunidade. A gente vai ver esse mercado crescer, eu acho que a gente vai ver esse mercado amadurecer, criar novas oportunidades, assim como a gente viu em outros mercados. Criou-se outras oportunidades, né? Por exemplo, a gente vê o mercado da Colômbia. Foi criado lá os requerimentos muito, muito, muito restritivos, assim como nos Estados Unidos. E depois existe tem uma tendência à flexibilização. Então, eu acredito que esse mercado vai crescer ainda muito para produtores de menor escala, né, para projetos menores, e a gente tem que dar tecnologia para conseguir fazer esses projetos ficarem de pé. E na geração de energia, mesma coisa. Se precisou de resiliência, precisou de estabilidade de rede, você vai precisar de geração estável. E aí, geração estável, por que não usar o seu resíduo para gerar energia elétrica? Eu concordo com você e a análise que você fez dos projetos no ANP me gera, não é uma preocupação, mas o nível de exigência que nós temos a ANP é de uma refinaria de petróleo para uma plantinha de biometano, quando a gente compara a plantinha com o que uma refinaria produz de gás natural. Muitas vezes desestimula, né? Sim. Não desestimula o projeto, mas desestimula a certificação, o registro como um todo. E, cara, a gente tem visto muitos projetos que eles não querem certificação, eles não querem um registro ANP, tá tudo bem, vai seguir um projeto de alto consumo, tá tudo certo. Eu vejo só que eu vejo isso como um problema. Você vê como um problema? Eu vejo, sabe por quê? Porque se a gente olhar para o desenvolvimento do mercado, os grandes projetos eles foram âncoras para que os projetos pequenos crescessem ainda mais. Mas Sim. o mercado de biogás, de biometano, começa com projetos pequenos. Então, se a gente não estabelece uma estratégia que incentive ou flexibilize que novos projetos de menor escala saiam do Assim. papel, você bota um pequeno freio no desenvolvimento. Sim, isso sim. Isso eu entendo. Mas eu acho que, por isso que eu acho que a gente tem muito a trabalhar com as entidades de classe, a trabalhar Sim, para a gente conseguir viabilizar justamente esses projetos menores, porque a capilaridade nos projetos menores é muito, né, muito maior, e eu acho que a beleza está ali também, né, de fazer projetos pequenos ficarem de pé, de conseguir gerar e autoconsumo para uma fazenda e um autoconsumo para um aterro pequeno, entende? Eu acho que ali está a beleza, numa planta de açúcar e álcool, uma planta de um frigorífico, acho que ali está a beleza do projeto, né? E eu acredito muito que a gente vai amadurecer nesse ponto. Eu realmente quero crer que a gente vai amadurecer, né? Assim como a gente teve um amadurecimento também na geração de energia, sim. assim como a gente teve um entendimento. Se a gente for fazer uma analogia com as hidrelétricas, a gente teve primeiro as grandes hidrelétricas, Sim. né? Aham, Gigantes, né? E depois aham, eles começaram, e o que tem hoje em dia, a gente vê maior, são as PCHs, são as pequenas sim. centrais hidrelétricas. Então, eu acho que vai ter isso. A mesma coisa aconteceu com as eólicas. A gente tinha plantas, começaram com plantas pequenas, mas a gente teve umas plantas gigantes, hoje a gente tem plantas menores, né? Aham, A solar mudou um pouco porque ela começou na GD, né? sim, sim. Mas se
Se a gente for pensar, eu acredito nesse mercado muito, muito, que esse mercado vai amadurecer. E aí a gente tem que estar pronto para isso, como provedor de tecnologia, como dono dono do resíduo, a gente tem que estar pronto para isso. Show. Antes de você deixar os seus contatos aqui para que a nossa audiência ouvir, Flávia, quero convidar a nossa audiência a primeiro conhecer a minha plataforma de fornecedores, que é a b2biogás.com.br, avisar vocês que tem uma lista de espera para a próxima turma do meu curso Biogás 360, onde eu ajudo você a desenvolver projetos e negócios de biogás, vai ter acesso às minhas planilhas de dimensionamento, literalmente tudo que eu uso no meu dia a dia, né? E a Doutor Biogás é uma empresa de consultoria de projetos. Flávia, deixa os teus contatos para aquela indústria, para aquele gestor de aterro, para aquela usina de cana-açúcar que está pensando num projeto de biogás, precisa tratar esse biogás, precisa purificar esse biogás para obter biometano e gostaria de sentar e conversar com você uma solução. Claro, a gente tem, bom, meus contatos eu vou deixar, né? Meu e-mail é flavia.vilela@greenlanerenewables.com, difícil, melhor a gente escrever. E o meu telefone é 11 93283 0303. E a gente fica aqui em Barueri, a gente tem nosso escritório comercial. E em breve eu vou passar para vocês a nossa planta, onde vai estar a nossa planta também, que vai estar, a gente vai estar fazendo, montando toda a planta até o final de 2025. Então, em breve teremos a nossa planta, né, que é onde a gente vai estar montando as nossas membranas NRUs e diox e sistemas de desflorização aqui no Brasil. Então, esses são os meus contatos, precisando de qualquer coisa. Fale também com o Ricardo e a gente faz junto esse projeto. Acho que estamos sempre com a porta aberta para o Ricardo para a gente poder conversar e tirar dúvidas e vice-versa, né? Acho que a gente está sempre trocando aí figurinha. Então, falei que você está com o Ricardo, que está em boas mãos, e a gente vai depois, ele vai direcionando aí para a gente. Ninguém faz projeto de biogás ou biometano sozinho. Então, Flávia, Não muito existe. obrigado pelas suas contribuições. E pessoal, obrigado e até o próximo episódio, viu?